pessoal, eu sou a Luísa, sou professora de redação do Unificado e estou aqui para dar algumas dicas de como estudar redação. Estudar redação, né? Como a gente estuda redação, como é que funciona isso? Em primeiro lugar, a gente sabe que 50% da nota de qualquer correção de redação depende da correção gramatical. Então, óbvio que uma das maneiras da gente estudar redação é estudar a gramática, é revisar os conteúdos gramaticais, é revisar a crase, é revisar a pontuação, a vírgula, o ponto e vírgula. Então, todas as questões gramaticais estudadas em sala de aula, nas apostilas de português, é fundamental. Só que muitas vezes existe um distanciamento entre a teoria e a prática. A gente está numa aula de português fazendo exercícios de crase e parece que ali naquele momento a gente percebe direitinho assim, o a que é artigo e o a que é preposição, e quando tem o artigo e a preposição, enfim, ocorre a crase. E muitas vezes quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos no nosso processo de produção textual, às vezes a gente parece que meio que se perde nesses detalhes. Então por isso vem a primeira dica, assim. Como estudar redação? Em primeiro lugar, fazendo redação. Precisa fazer a redação, precisa fazer o rascunho da redação e precisa passar a limpo. Mas sem aquela chinelagem, aquela picaretagem de fazer a redação numa folha a lápis, aí depois pegar uma caneta e passar a caneta por cima do lápis. Não. Tem que fazer a redação numa folha de rascunho e passar limpo na folha definitiva. Algumas pessoas ficam insistindo em fazer sempre a redação digitada, e depois passam a limpo a manuscrita, né, a caneta. Mas eu aconselho vocês, os dois processos, é um treinamento, por enquanto ainda todos os vestibulares, as provas elas são manuscritas, então precisa sim treinar. Tem gente que dói a mão, né, fica cansado desse processo, mas vocês precisam passar por isso. Bom, então, primeira dica, como se estuda redação? Tem que fazer redação. Por quê? Porque tem que fazer o rascunho da redação e depois que fizer o rascunho da redação é que vai revisar as questões gramaticais. Então, a cada vírgula colocada, o aluno tem que questionar por que aquela vírgula está ali, tem que tentar lembrar, né, como o professor Ávila já deu as dicas para vocês, quando estiverem estudando uma matéria, tentarem lembrar da redação, né, ou quando é que isso aparece na redação. Quando estiverem fazendo a redação, lembrarem das aulas de português também, as aulas que aprenderam crase, as aulas que aprenderam pontuação, que aprenderam acentuação, enfim. Então, assim, a correção gramatical é, sim, imprescindível no Enem, na URGS e em todas as particulares, certo? Só que antes do rascunho estar pronto, a gente precisa fazer uma espécie de roteiro do texto, né? Então, a gente, na verdade, agora estou voltando uma etapa. Antes eu não posso começar a escrever assim numa explosão de ideias. Eu até posso ter a minha explosão de ideias e colocando todas as ideias no papel, mas depois eu tenho que enxergar quais dessas ideias eu vou utilizar no meu texto, né? Porque senão o texto da gente ele não pode se parecer como se fosse assim uma conversa de bar, que de vez em quando a gente se olha e diz assim, como é que a gente veio parar nesse assunto? Né? Então, isso aqui que é uma conversa de bar, uma conversa entre amigos. As ideias vão acontecendo sem um planejamento. E na redação precisa, sim, ter esse planejamento. Então, a gente precisa fazer um esquema com flechinhas, a ideia principal, o argumento 1, o argumento 2. Esse roteiro, esse planejamento de texto, ele é, sim, bastante importante, né? Então, a gente já tem aí duas dicas. Fazer a redação, fazer a correção gramatical. E vejam que agora eu vou fazer de novo o mesmo processo. Só que antes disso, existe ainda uma outra questão que é muito importante para vocês, que é a leitura. Eu sei, é meio chavão. O aluno tem de ler, o aluno tem de ler, o aluno tem de ler. Assim, todo mundo repete essa ideia, mas ela é verdadeira. A leitura de jornais, por exemplo, todo mundo sabe que tem uma série de assuntos em qualquer jornal, de qualquer dia da semana,
Tem N assuntos, desde a política mundial, o meio ambiente, as questões do país, as questões da cidade, as questões muitas vezes do nosso bairro. Tudo isso é importante sim na redação. Só que às vezes eu sei que o aluno também fica um pouco perdido, assim, vou ler todo o jornal, então fica uma dica aqui bem interessante, que é a leitura do editorial e a leitura do artigo de opinião. Quase todos os jornais, eles têm uma coluna que é artigo de opinião, que é escrito pelas pessoas que mandam esses artigos, um assunto do dia a dia. É muito legal, façam essa experiência, deem uma lidinha nos artigos de opinião. Lá vocês vão ver nexos bem utilizados, vocês vão ver um bom vocabulário, vocês vão ver frases bem elaboradas, fora a opinião, né? Muitas vezes, o mesmo assunto esses dias, num jornal aqui de Porto Alegre, havia um artigo de uma jornalista que ela estava condenando a vinda dos haitianos a Porto Alegre. E o artigo de baixo era um artigo de uma outra pessoa que defendia a vinda dos haitianos. Vocês vejam que esse assunto já foi assunto de uma prova de redação do Enem, né? Então, vamos dizer assim, aí vem a outra pergunta. O que cai numa prova de redação? Professora, quais são os prováveis assuntos? Os prováveis assuntos de qualquer tema de redação, de vestibular, é o dia a dia, é tudo que está acontecendo hoje aqui em Porto Alegre, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje no mundo. Qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, quem é o aluno mais preparado é o aluno que está mais antenado, né, naquilo que acontece no mundo. Então, essa é a verdadeira dica. Assim, o aluno, muitas vezes, um aluno diz para a gente assim, Luiz, eu li na semana anterior à prova do Enem ou à prova da URGS, eu li um texto justamente que falava sobre amizade, por isso que eu gostei do tema da URGS da amizade. Ou eu li um texto, uns dias antes do Enem, que falava justamente sobre publicidade infantil. Mas é aí que está a diferença. O aluno leitor, ele é um aluno que sempre vai acontecer isso com ele, porque como ele está sempre lendo, alguma coisa do que ele lê, com certeza vai cair na prova de redação. Né? Então, vamos dizer assim, ó, a leitura, né, é fundamental, porque através da leitura a gente aprende gramática, a gente aprende a ter um bom vocabulário. E o vocabulário bom, quando a gente fala, não é assim de vocês fazerem um texto totalmente rebuscado. A gente só tem que evitar exatamente isso que eu estou fazendo agora, que é a fala. A gente tem que evitar, eu não vou usar na redação, a gente tem muitas coisas para dizer. Essa minha frase numa redação, ela ficaria inadequada, porque a expressão, a palavra gente, né? Então eu poderia usar nós, eu poderia usar as pessoas, têm muitas ideias, podem abordar muitos assuntos. São pequenos detalhes, pequenas correções que precisam ser feitas. E aí a principal dica é, sem dúvida alguma, é fazer redação e entregar essa redação para uma correção, né? Algum professor de português precisa dar uma olhada no teu texto e avaliar contigo quais são os pontos que precisam ser melhorados. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos ler jornal e vamos fazer redação, certo? Um abraço.